Bom dia para quem chegou. Já já nós iniciaremos nossa fala aí com o Juliano. Só mais 2 minutinhos, vai. Enquanto isso, eu já vou aproveitar para agradecer, né, a disponibilidade do Juliano estar conversando com a gente. A ideia parte aí de um momento todo especial que nós estamos passando, né, olhando do lado positivo. Aqui na nossa empresa, Resecom, a gente teve, acredito que, muito sucesso na questão do home office. Até o momento nós temos conseguido, eu acredito, de uma maneira até que boa, dar conta das demandas. E graças à parte tecnológica, né, hoje a Resecom ela tem o suporte da Azul Inteligente e a gente resolveu fazer esse evento, essa conversa, justamente para poder dividir certas soluções e também poder explanar sobre essa nova possibilidade que se abre diante da pandemia que se instalou aí no nosso país, no mundo, né? E isso a gente pode tirar algumas lições que a gente resolveu aí que seria muito oportuno poder dividir com as pessoas aí, com os nossos clientes e os nossos parceiros. Aproveitando, Fernando, Maurício, Carlos, gostariam aí desses minutos iniciais fazer algum tipo de introdução, um bom dia? Bom dia a todos aí. Então, agradecer também aí a presença aí de todos, né, a participação, e dizer que a Resecom está aí à disposição, né, de qualquer assunto aí que se fizer necessário. Eu, como na parte do departamento pessoal, fico à disposição, junto com a minha equipe, para sanar qualquer dúvida, esclarecimento. A legislação, ela está vindo como uma enxurrada, né, de novidades, informações, então estamos aí à disposição para te ajudar, né, ajudar vocês a passar, sobreviver mais esse momento, né, de dificuldades aí. Estamos à disposição, um bom dia a todos. Bom dia aí para todos que estão assistindo, agradecer a presença. Espero que seja bem produtivo nossa reunião. Obrigado. Quando você quiser falar alguma coisa, eu sei que você vai... Peraí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Agradecer a presença de todos, né? Agradecer ao Juliano, que se prontificou a trazer essas informações. Dizer que é um momento único, né? Porque a gente, na verdade, foi para esse processo com o objetivo somente de poder conter o avanço do coronavírus, né? E aí a gente foi vendo que era possível manter, né, e também aumentar essa produtividade. A gente viu pontos bastante positivos que a gente sentiu que era possível, né, através dessa estrutura. E também, assim, a gente, prospectando isso a curto prazo, a gente tende agora surgiu a necessidade de se adaptar a essa realidade, até porque a gente está sujeitos aí às novas situações semelhantes, né? A gente não tem o domínio da situação, né? E a gente agora chegou a hora de que passou aquela parte de nós fomos obrigados, agora sim a estruturação mesmo, né? A gente já fazia trabalho remoto, mas agora eu entendo que a palestra, que a live, ela é importante, porque a gente sabe que além das questões de estruturação, quando ele vai trabalhar no home office, né, envolve também questões jurídicas e RH, que a empresa vai ter que se estruturar para poder atender a legislação. Então, assim, eu entendo que a empresa ela tem que se estruturar, né? Fornecimento de equipamento, materiais ergonômicos,
Eu acho que o Juliano vai explorar bem essa parte aí, que é com ele. Tá bom, Juliano? Boa palestra aí. Espero que você tenha bastante sucesso aí. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, então, meu último bom dia aí para quem chegou. Espero que seja muito proveitosa a fala do Juliano. O Juliano que é sócio da Azul Inteligente, nosso consultor, podemos dizer assim, nosso diretor de tecnologia, porque ele participa muito aqui da nossa gestão de tecnologia e espero que seja muito proveitoso para todos aí. Juliano, a palavra está contigo. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa apresentação. Bom dia, pessoal. Eu vou pedir para vocês deixarem o microfone no mudo, tá? Quem está com o microfone ativo, por favor. Eu posso mutar todos aqui, mas, por favor, deixem no mudo os microfones. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Renan, pessoal da Resicom aí, o pessoal, os clientes que eu já conheço. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliano Caseri. Eu sou sócio da Azul Inteligente, nós somos uma empresa de soluções em tecnologia, tá? Eu sou um profissional que completei o ano passado 20 anos de atuação. Meu primeiro trabalho com tecnologia foi correção de ajustes do bug do milênio em programação. Para quem não lembra o que foi o bug do milênio, é aquele caso de programas que tinham apenas 2 dígitos no ano, tá? A correção era feita manualmente. Então, meu primeiro trabalho já foi sobre muita pressão, todo mundo achava que o mundo ia acabar por conta do bug do milênio e não aconteceu nada. E agora nós vivemos novamente um momento ímpar aí nas nossas relações de trabalho e relação com tecnologia, tá? A minha experiência, eu tenho uma formação em certificações de rede, tá? Em sistemas de rede. Mais adiante, minha formação ela convergeu para servidores, depois para servidores remotos, depois para servidores em nuvem, e hoje eu trabalho muito mais dentro da minha empresa lá com a área de consultoria de trabalho remoto, aprendizado de trabalho remoto, junto com o departamento de RH, nesse momento, mais isso do que com tecnologia, praticamente dito. A consultoria, ela virou aí um produto, né, para quem está passando por dificuldades em lidar com esse assunto hoje. E por que isso acontece, né? Acontece porque o trabalho remoto, ele é ainda, né, de uma certa forma, da análise como as pessoas estão fazendo hoje, ele ainda é ele é visto com muita desconfiança por maior parte dos empresários que não tem uma cultura de trabalho remoto, tá? E a palavra cultura de trabalho remoto é a palavra-chave mesmo, tá? Trabalhar remotamente ou trabalhar em home office, ela é uma cultura, ela não pode ser uma coisa impositiva, tá? Então, passando por essa explicação, e depois de 5 meses já de reclusão, 5 meses de distanciamento social, 5 meses praticamente de pandemia, desde aquele anúncio dos primeiros 15 dias que passaram, não é segredo para ninguém que a tecnologia, o que tinha que ser feito para vocês em termos de serviço, de acesso, de liberação, já foi feito, né? Os departamentos de TI das empresas já se viraram com o que tinha que ser feito, e hoje o que a gente vai falar muito mais é no legado que esse momento vai deixar para as empresas e quais os aprendizados que a gente precisa tirar desse momento que nós estamos passando, tá? Como eu disse, a tecnologia ela já é desmistificada, já não era nenhum segredo quando chegou o momento de todo mundo ir para casa, tá? Uma coisa que ficou muito em evidência era, obviamente, o despreparo de uma parte das empresas, de uma boa parte, infelizmente, das empresas, para conseguir levar seu time para trabalhar de casa e conseguir produzir remotamente, tá? Então, naqueles 5 meses atrás, quando a gente começou esse processo, quando a pandemia chegou, o que aconteceu? A gente tem que voltar atrás para entender esse momento atual e tirar os aprendizados que a gente vai falar um pouco mais adiante, tá? A primeira coisa que aconteceu nesse momento de ruptura, tá todo mundo trabalhando nas empresas, agora vai todo mundo para casa, né? A partir daquele anúncio da quarentena, o movimento ele foi o seguinte: primeiro as pessoas ficaram os primeiros 15 dias em casa, né?
E depois, vendo que aquilo ia ser prorrogado visivelmente sem uma previsão de voltar muito rápido pelo trabalho, tendo em perspectiva o que estava acontecendo na Europa, por exemplo, começou aquele movimento, aí sim um pouco mais já desesperado, de querer ver como que a gente vai trabalhar e como que a gente mantém a nossa empresa produzindo, se é que a gente não pode ir para a empresa. O que a gente faz para entregar os trabalhos que já estavam em andamento, dar continuidade em nossas obrigações e fazer o time produzir remotamente, tá? Então, nesse momento, a primeira coisa que aconteceu ali, a primeira etapa, que é a primeira lição que a gente vai tirar, foi a primeira dificuldade que os times de TI encontraram nesse momento, tá? Pessoal, por favor, deixe os microfones no mudo. Eu vou montar todo mundo aqui, tá? Perfeito. Show. Então, vamos lá. Então, pessoal, saindo daquele momento, os times de TI eles tiveram toda uma dificuldade, às vezes com poucos recursos, às vezes sem nenhum recurso, para conseguir fazer os times trabalhar remotamente, tá? E o que acontece? Existem alguns segmentos de mercado, por exemplo, que realmente não é muito comum a pessoa ter uma facilidade para conseguir colocar os times trabalhando remotamente. Um exemplo muito clássico disso é uma concessionária, por exemplo. Quando você vai numa concessionária, você dificilmente vê laptops, você vê mais desktops. Então, por mais que exista um sistema em nuvem, que a pessoa consiga acessar de qualquer lugar, um sistema de conexão com a empresa, que ela consiga conectar dentro da empresa, a empresa não dispunha, por exemplo, de notebooks para mandar todo mundo para casa, entendeu? Então, aí começou todo um processo que ele era com pouco tempo e muita coisa para ser feita para conseguir mandar as pessoas para casa. Então, esse primeiro momento, ele já começou quebrando barreiras. Então, assim, não investíamos nisso até então. Então, o que as empresas dispunham de recursos ali para a tecnologia de informação, eles tiveram que investir. Toda empresa investiu em pelo menos alguma coisa, seja em fones de ouvido, ou em notebooks, ou em sistemas inteiros, como nós entregamos, por exemplo. A gente chegou a entregar em 48 horas uma estrutura completa de acesso remoto, tá? E em uma semana a gente pegou uma empresa com 15 desktops e convertemos tudo para notebook, e essa equipe está em casa até hoje, por exemplo. Mas tinha empresas que não tinham recursos e tiveram que trabalhar com o que eles tiveram. E aí apareceram as soluções das mais criativas possíveis, né? Desde deixar o computador ligado dentro da empresa, com algum tipo de acesso remoto para a pessoa usar o computador pessoal para acessar o computador dela dentro da empresa, até soluções melhores, mais trabalhadas, tá? Mas o importante é o seguinte, daí já vem a primeira lição, o primeiro legado que vem para esse momento atual nosso, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, esse momento de conseguir romper e simplesmente os departamentos de TI, os profissionais de TI, com os recursos que eles tinham e com o tempo que eles tinham, pegar os colaboradores e conseguir colocar eles em casa, já traz alguns resultados que eles são sentidos hoje pelos empresários, tá? Bom, e aí, estando as pessoas em casa, esse time de colaboradores estando em casa, começa o segundo desafio, né? Que é o trabalho remoto, pegar essa equipe que tem uma tecnologia que ela não está familiarizada e conseguir trabalhar em home office, tá? E aqui precisa ser feita uma explicação sobre a diferença sobre trabalho remoto e home office, tá? O trabalho remoto é quando a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar. Então, ele sempre teve na cultura dele, ele sempre teve um notebook, ele sempre teve a possibilidade de trabalhar de casa, de um café, de um hub de trabalho, de um cowork, ele sempre teve essa possibilidade, tá? Então, isso é trabalho remoto, quando a pessoa ela pode trabalhar de qualquer lugar remotamente. Já o home office é uma situação onde a pessoa ela se prepara para trabalhar especificamente de casa. Por exemplo, no momento que nós estamos, todo esse movimento ele foi para home office, por conta das limitações da pandemia. Então, as pessoas estavam exclusivamente trabalhando em home office. Só que assim, a cultura de home office, quando a pessoa ela escolhe que ela vai trabalhar remotamente, por exemplo, ela vai trabalhar em home office, essa geralmente ela é uma escolha de vida.
tá? A pessoa, ela se planejou para aquilo lá. Geralmente, ela já tinha um trabalho que tinha uma vida de deslocamento, de viagens, de trabalho, de distanciamento da família, por exemplo, e aí, em um determinado ponto da vida dela, ela falou, olha, agora eu vou trabalhar numa empresa onde eu possa trabalhar em home office, tá? E ela tem uma rotina para isso. Ela acorda de manhã, toma seu café, vai para a academia, volta, toma um banho, fica um pouco com o filho, leva o filho para a escola, e aí ela volta sozinha em casa, ela tem aquele horário, aquela jornada de trabalho que ela estabeleceu para a vida dela, senta em frente ao computador dentro de casa e produz, tá? E muitas vezes, quase 100% das vezes, ela produz muito mais do que ela produziria se estivesse dentro da empresa. Por conta da satisfação, do trauma de não ter que pegar o transporte público, do tempo que ela pede, da distância que essa pessoa fica fora da família. Mas, como eu disse, tudo isso é uma programação de vida. E aí, nesse processo que nós estamos, aconteceu uma situação que a gente chamou, pegando todo esse contexto de que aconteceu, das equipes de TI, com os recursos que eles tinham disponível, com o tempo que eles tinham disponível, tá? Pegar esses colaboradores que não estavam familiarizados com essa tecnologia, com essa metodologia de trabalho, e colocar esse pessoal para trabalhar em casa, ele virou um desafio, e virou um perrengue office em vez de ser um home office. Tá? Virou uma situação muito difícil que as pessoas tiveram que lidar. Porque, como eu disse, o trabalho quando em home office ele é uma programação de vida, geralmente é uma cultura, é uma coisa que a pessoa planeja para a própria vida. Só que nesse caso específico, a gente impôs isso para os colaboradores. Eles tiveram que ir para casa e não tiveram uma outra opção, uma escolha para ser feita, certo? E aí vem a dificuldade que é mais transparente para todo mundo, que é trabalhar em casa, tentar produzir com filho, com pai, com mãe, com avó, com tio, com prima, com todo mundo em casa, alguns também tentando trabalhar e concorrendo com isso, e outros tentando ali cuidar da família, administrar toda essa situação. Então, foi um momento que não foi fácil para ninguém, não é fácil até hoje para muitas das pessoas que estão trabalhando em casa. E aí vem a primeira observação que tem que ser feita, tá? Que é o seguinte, esse momento atual, pegando esses dois contextos, o contexto que a forma como os departamentos de TI ou as empresas de TI tiveram para levar essas pessoas para casa e a forma como essas pessoas estão trabalhando em casa hoje, elas não podem ser usadas como uma base para que o empresário tire uma conclusão se trabalhar remotamente é bom ou é ruim, se foi uma experiência boa ou ruim, tá? Já no começo da pandemia, quando tudo isso começou, lá para o meu time, lá dentro da empresa, eu já tinha dito para a minha equipe o seguinte, olha, já tenho em mente o seguinte, dessa situação que nós estamos agora, com o volume de trabalho que nós estamos, vão sair só 2 tipos de empresário e 2 tipos de colaboradores. Uns que vão ficar extremamente satisfeitos com o trabalho remoto, obviamente são alguns que já tinham alguma dificuldade para trabalhar, por questão de deslocamento, por questão de concentração, por questão, muitas vezes, da distanciamento da família, e estão tirando um proveito e tem uma impressão muito boa do trabalho em home office hoje, tá? E a outra parcela, tanto de empresariados como de colaboradores, que vão ficar completamente traumatizados, tá? Porque foi um momento difícil, porque as coisas não funcionaram no começo, porque houve um ônus operacional muito grande nesse período, tá? As equipes de imediato, uma parte do time produziu muito mais, e isso está ligado com aquela questão da satisfação de trabalhar remotamente, tá? E outra produziu muito menos, tá? Então, todo esse cenário, esse contexto que nós passamos aqui, essa primeira parte da ruptura, ela traz algumas informações e ela traz alguns aprendizados, só que assim, esse momento não é um parâmetro, não é um momento onde você tira a decisão, onde você tira a ideia se realmente o trabalho remoto funciona ou não para sua empresa, tá? Não é possível ter um embasamento e tomar uma decisão se não funciona e nunca mais adotar ou tentar esquecer a ideia com base no cenário atual, por ser um momento totalmente atípico, tá? Como eu disse lá no começo, o trabalho remoto é uma cultura, é uma coisa que a empresa começa a trabalhar junto com o seu time de colaboradores, tá? É um processo de aprendizado que você aprende e corrige algumas coisas no caminho, tá?
mas geralmente você tem tempo, você tem pessoas-chave para poder analisar esse cenário, você tem tecnologia à disposição, você tem já um procedimento e processos criados para isso, sabe? Você já tem métricas de avaliação dos resultados prontas, e nesse momento que nós estamos, nós não temos nenhuma desse tipo de informação para conseguir analisar. Agora, passados 5 meses, por exemplo, nós já temos um pouco mais de informação, nós já temos um pouco mais de tempo para pensar no resultado, mas ainda assim é um resultado bem contaminado, bem viciado por esse cenário, por essa questão da pandemia. Tá? Bom, então, passada essa explicação inicial, passado esse momento de ruptura, todo mundo foi para casa, o pior já aconteceu, agora estamos convivendo com essa situação, e agora a gente chega no cenário atual, tá? Mas uma vez que os times já foram para casa, uma vez que as equipes de TI já fizeram o que tem que fazer, e agora? Como que está acontecendo isso? Qual que é a impressão das pessoas? Qual que é o cenário que os departamentos de TI, que as empresas de tecnologia estão vendo? E quais são as primeiras métricas que já apareceram nesse primeiro momento? Tá? Do lado dos empresários, o que a gente vê é o seguinte, olha, uma parte do meu time, a produtividade aumentou, e aumentou bastante, tá? E uma outra parte do meu time está tendo muita dificuldade e o resultado não foi tão bom, tá? E aí aconteceram algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, eu citei lá no começo que nós colocamos algumas estruturas para funcionar em tempo basicamente recorde, né? Em 48 horas, tinha time de empresa inteira com o sistema virtualizado funcionando. E teve um caso que chamou a atenção, que foi o seguinte, nós colocamos em 48 horas no servidor, estava funcionando maravilhosamente bem fora da empresa, tudo funcionando, foi um mérito da equipe conseguir entregar. Só que passado 10 dias dessa entrega, de todo o investimento que a empresa fez, ela começou a trazer de volta para dentro do escritório os colaboradores, ainda naquela quarentena que as empresas não podiam abrir, na fase vermelha ainda. E aí, quando eu fui conversar com ela para entender o que estava acontecendo, se de repente era alguma coisa que não estava funcionando e a gente não ficou sabendo, ela explicou o seguinte para mim, olha, eu pedi para voltar porque uma parte do time está produzindo muito e a outra não está produzindo nada e eu estou desconfiado que eles não estão fazendo nada em casa. E esse pessoal que não está produzindo pediu para voltar para o escritório. Tá? Esse foi um cenário que aconteceu muito. Mas esse específico marcou muito a gente por conta do resultado. Só que daí já vem a primeira análise que tem que ser feita, né? A primeira reflexão, né? O que acontece? A primeira coisa que tem que ser medida antes de trazer o time para dentro do escritório é o seguinte, essas pessoas que não estão produzindo, qual é a condição delas em casa para conseguir trabalhar? Bom, lá a gente fez esse levantamento e 9 em cada 10 que estavam produzindo menos tinha filho em casa, ou tinha algum parente em casa e não estavam conseguindo trabalhar, tá? A outra coisa é o seguinte, o trabalho remoto, como eu disse, é uma cultura, e ela não funciona igual para todo mundo, tá? O que acontece? Essas pessoas que foram para casa, elas ficaram privadas de qualquer contato social, tá? E qualquer interação. Então, qualquer coisa que seja o mínimo de interação, por exemplo, voltar para o escritório, voltar a ter algum tipo de relacionamento, sair daquela rotina, daquelas 4 paredes onde ela ficou durante 10 dias, por exemplo, já era muito melhor do que o ambiente de casa. Especialmente se você está em casa, precisando produzir, dependendo do trabalho para rentabilizar, para sustentar a casa, e não conseguindo. E aí começa a acontecer uma insegurança, a pessoa acha que ela vai ser demitida, e aí é normal ela querer voltar para dentro da empresa. Só que não que o cenário do home office não funcione, tá? É o contexto que nos está ajudando, tá? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de situação, ela aconteceu muito, tá? E uma outra coisa que foi um feedback que a gente ouviu bastante, esse um pouco menos, e é isso que a gente trabalha muito com os clientes, é a questão da gestão das equipes, tá? É aquela sensação de achar que você perdeu o controle da equipe, que você não consegue mais mensurar os resultados, tá? E aí, cada caso é um caso, tá?
Só que na maioria dos casos, e esse eu tenho ouvido bastante também, o que acontece? Tudo depende da forma como você analisa. Geralmente, essa gestão que você sente que você perdeu, na maioria dos casos, ela já não existia, tá? É que era uma coisa visível. Você estava ali, estava vendo as pessoas produzir, você estava vendo o time interagir entre eles, e aí você tinha uma sensação de produtividade, porque você estava vendo as pessoas trabalhar. Só que daí a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, tá, mas quando você não estava lá, você perdia a sensação ou ainda tinha? Então, se você, quando você não estava na empresa, você não tinha nenhuma métrica de acompanhamento, então você não perdeu, você não tinha, agora você não vê. São coisas completamente diferentes. Então, uma outra coisa que tem que ser reavaliada nesse processo são as métricas. É como você avalia a produtividade da sua equipe, tá? Como você avaliava isso e como você adapta ela para o novo ambiente, tá? Por exemplo, eu vou citar o caso da Azul Inteligente. Nós sempre tivemos perfil e a equipe sempre que precisou pode trabalhar de casa, da casa de um parente, de outra cidade. Isso nunca foi uma barreira para a gente. Só que assim, nós temos um sistema de métrica, de acompanhamento, que ele é baseado nas datas de entregas e nas metas. Então, para mim, o que importa, essa pessoa, ela está batendo a meta e está dentro do trabalho da jornada, se ela está dentro dos prazos da jornada. Se ela está dentro do prazo da jornada, para mim é o que importa. Se ela começou a trabalhar às 8 da manhã e terminou às 4, para mim não importa. Só que assim, nós temos alguns departamentos, por exemplo, que eles não podem ter flexibilidade de horário por conta do atendimento aos clientes, que é o caso do Helpdesk. Então, como que eu meço a produtividade deles? Da mesma forma, no meu caso, eu olho a lista de chamados, se os chamados não estão no vermelho, por exemplo, no nosso caso, eu sei que os chamados estão em atendimento em dia, tá? Se eu vejo que a lista de ocupação de tempo deles, ela está com tempo vago, por exemplo, de uma jornada de trabalho de 8 horas, ela só trabalhou 4 horas, que é o tempo que ela ficou em atendimento, então eu posso atribuir mais tarefas para ela, tá? E mesmo que ela não esteja de dentro da empresa, eu ainda tenho essa visibilidade, eu não tenho a sensação que eu perdi alguma coisa. Então, o que precisa ser repensado nesse cenário não é reavaliar e, de repente, achar que a solução é trazer de volta para a empresa o time de colaboradores. Na verdade, o que tem que ser revisto é a forma como você computa, onde você extrai os resultados, certo? Porque o trabalho remoto, ele funciona muito bem. Só que a visão, às vezes, ela fica distorcida pela sensação de perda de controle. Então, você acha que você perdeu o controle sobre alguma coisa que você tinha, tá? Você acha que tinha uma interação da equipe, por exemplo, que ela foi perdida por estar cada um em um lugar, tá? E a primeira reação é tentar trazer todo mundo de volta. Quando, na verdade, o que tem que ser reavaliado, e esse é o grande legado de aprendizado que vai ficar depois, é a forma de comunicação, é a forma de métrica de resultado, é isso que, de repente, a gente tem que rever, certo? Então, as experiências que nós presenciamos nesse período foram essa questão do resultado, essa questão da sensação de perda de controle, mas uma outra coisa que é uma contrapartida, e essa é uma reclamação, é uma fala, na verdade, tanto dos diretores de empresa como dos colaboradores, que é a sensação de perda de feedback, sabe? E daí vem uma questão que é muito importante, que é da cultura do trabalho remoto, tá? Por quê? Porque quando você está num ambiente que é uma mesa de trabalho, que ficam sentados 6 pessoas, por exemplo, e esses colaboradores estão um do lado do outro, a interação ela é constante, certo? Então, a pessoa ela tem uma dúvida, já pergunta, ela tem uma ideia, ela já fala, e todo mundo ela está ouvindo uma conversa, ela já entra naquela conversa para tentar colocar um ponto de vista, ou falar que aquilo aconteceu com ela, certo? Só que esse ambiente, por mais que ele pareça um ambiente ideal, ele tem um problema, tá? O principal problema que eu vejo, que é o problema que nós enfrentamos lá, que nesse momento tem sido muito bom para trabalhar isso, por exemplo, é a questão da interrupção, tá? Porque no nosso caso, por exemplo, quando a gente trabalha com suporte, com desenvolvimento ou com projeto, com elaboração de documentação, as interrupções são um mal que atrapalham muito a produtividade do time. Só que daí acontece o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, que não pode ter interrupção, que a interrupção é uma coisa ruim, as pessoas geralmente acham que é 8 ou 80, tá? Então não pode conversar ninguém dentro da mesa. Na verdade, não é isso, sabe? Tem que criar alguns mecanismos, por exemplo, lá dentro da nossa empresa, a gente faz o seguinte, quando a pessoa está com um fone de ouvido, a gente sabe que ela não quer ser interrompida, então a gente deixa ela quieta.
Mas como que funciona a interação com ela se eu precisar perguntar alguma coisa para ela? Bom, se for alguma coisa, você vai mandar uma mensagem num canal, que é uma comunicação assíncrona, ela vai ver essa mensagem, ela vai responder em intervalos de tempo que ela já estabeleceu para responder esses questionamentos, tá? E, obviamente, se for alguma coisa muito urgente, você vai ter que interromper ela e fazer a pergunta. Mas o ideal é que isso não aconteça, tá? E nós percebemos isso e tivemos um feedback até de diretores de empresa que a produtividade do time por conta disso, ela aumentou muito. E nós temos um case, uma experiência muito interessante de uma empresa de engenharia, que toda vez que eu ia nessa empresa, eu ficava cismado com uma coisa. As pessoas não usavam o ramal dentro da empresa. Então, o diretor precisava falar com uma pessoa da área de gestão, ela saía da sala dela, que é 15 metros da sala de gestão, ia lá na mesa da pessoa, parava na frente, falava com ela e depois voltava para a mesa. E ela fazia esse movimento 30, 40 vezes por dia, não falava por ramal. E aí o que acontecia? Todo o processo de elaboração de documentação sempre foi muito desorganizado e muito moroso, lá por conta disso, que era uma forma que eles entendiam de ambiente de alta produtividade. Só que quando esse pessoal foi para casa, aí começou um problema sério, porque ou você liga no celular da pessoa ou manda mensagem o tempo inteiro, ou você tem que se virar e resolver esse tipo de situação. Só que como nem sempre a pessoa estava na frente do celular, porque estava cuidando do filho, por exemplo, não foi uma situação totalmente possível. Então, o que acabou acontecendo nesse processo é o seguinte: esse time de pessoas, esses diretores que eram dessa empresa, tiveram que se adaptar. Então, nós orientamos ele a criar um sistema assim. Falei, gente, comece a trabalhar com mensagem assíncrona. Você manda a mensagem, quando ela terminar uma atividade ou outra, ela responde, tá? E a mesma coisa acontece do lado dos colaboradores. E vamos pegar as dúvidas mais frequentes e vamos começar a criar bases de conhecimento. Porque tem coisas dentro da empresa que elas eram, informações que elas eram pedidas com frequências de forma repetitiva. Então, nós criamos alguns canais para inserção de informações, alguns canais e alguns sistemas simples de acompanhamento, tá? E essa questão do feedback, ela começou a acontecer de uma maneira muito mais produtiva. Então, hoje, por exemplo, eles ainda estão em casa, essa parte dos colaboradores que eram acionadas pela direção da empresa o tempo inteiro, hoje elas já têm um fluxo de trabalho muito melhor, estão entregando prazo de licenciamento com um tempo muito menor, e a diretoria da empresa também, eles conseguiram se policiar mais com o horário, tá? E principalmente quando que essa sensação de que não vai bem e que precisa ser ajustado, ela fica evidente. Quando você tem aquela sensação do seguinte, olha, eu chego na empresa às 6 horas da manhã, tá? E eu só consigo trabalhar depois que todo mundo vai embora, tá? Se você tem essa situação dentro da sua empresa, então você é um sério candidato a rever a forma de comunicação de você dentro da empresa, tá? Porque você tem que conseguir produzir dentro da empresa da mesma forma que você produz quando não tem ninguém nela. E esse é um dos grandes legados que vão ficar do trabalho remoto, esse aprendizado de comunicação. Essa falsa ideia de que a comunicação imediata é a mais eficiente que existe. Na verdade, você precisa primeiro entender quais são as dúvidas que o tempo inteiro são tiradas, por que você é acionado o tempo inteiro, começar a criar mecanismo que dê autonomia para a sua empresa, para os seus colaboradores. Obviamente que isso é um processo um pouco longo, dependendo do contexto da empresa, mas que ao final desse processo, você consegue produzir enquanto estiver na empresa, sem ter que trabalhar fora do horário. Esse é o objetivo a ser alcançado, e esse é uma das grandes experiências que nós estamos vivenciando agora. Essa já é a preocupação de quem está trabalhando ou remotamente ainda, ou para quem está trabalhando misto, no formato híbrido, tem uma pessoa que está em casa, tem uma pessoa que está na empresa, entendeu? Então, essas primeiras situações, elas já são muito evidentes para nós e já são uma das primeiras análises que nós estamos fazendo, tá? Da mesma forma, esses aprendizados, essas experiências que nós tiramos, elas são um aprendizado que vão ficar desse momento de home office, e elas não são apenas um aprendizado, elas são um legado que realmente vai ficar para as empresas depois, certo? Então, se a gente pegar aquele primeiro contexto, onde a primeira responsabilidade, a primeira dificuldade foi dos departamentos de TI, de levar as pessoas para casa, e depois a segunda dificuldade, a segunda onda de dificuldade
foi por parte dos times de colaboradores que estavam em casa, tentando administrar aquela situação que para eles também era nova. O aprendizado que vai ficar para nós, que é um legado que vai ficar para sempre, ele é o seguinte: é a mobilidade, tá? A mobilidade, ela tem que ser um legado, ela tem que virar uma cultura da empresa, tá? Não importa se você é uma empresa que você, voltando, terminando essa pandemia, você não quer sair nunca mais para trabalhar em home office, você quer de volta o seu time dentro da empresa. O importante é que vocês invistam em mobilidade, tá? Invistam em ambiente em nuvem, invistam em virtualização, invistam em sistemas que possam ser acessados com segurança, são coisas que tem que caminhar juntas, tá? Porque outro problema legado também, outra experiência que vai ficar é da falta de segurança, da perda de dados, da perda de controle de acesso a informações, por conta do primeiro cenário, onde o TI teve que se virar com o que tinha, e nem sempre era possível casar disponibilidade de acesso remoto com segurança, tá? Então, investir em mobilidade, tá? Investir em dispositivos móveis, por exemplo, notebooks. Se a sua empresa é uma empresa que ela tem possibilidade de trabalhar com notebooks e pode converter estrutura de desktops convencionais para notebooks, é um investimento muito importante para fazer. E por que principalmente que eu falo isso? Por mais que essa pandemia, nós sabemos que ela vai passar, que a situação ela vai voltar, nós vamos voltar ao normal, mesmo que um novo normal, como eles têm dito, por exemplo, nada impede que uma nova onda, uma nova situação obrigue a gente a ter que rever esse ambiente novamente, tá? No nosso caso, especificamente no Brasil, nós tivemos há pouco tempo, num passado aí bem recente, greve dos caminhoneiros, que atrapalhou muito a mobilidade das pessoas. Nós ainda vivemos num contexto onde isso pode voltar a acontecer, todo mundo deseja que não, mas pode voltar a acontecer, porque o Brasil ainda não é um país que investe tanto em infraestrutura de trens e outras formas de transporte, tá? E a própria influenza A, que é o vírus base do coronavírus, do novo coronavírus, ele vem ficando agressivo a cada nova geração do vírus. Então, nós estamos trabalhando essa situação agora, mas ninguém acredita, inclusive cientistas, que isso não possa voltar a acontecer, uma nova onda totalmente diferente, e que esse cenário atual ele precisa ser revisitado novamente, tá? E a outra questão também que tem que ser levada em conta é o seguinte: um outro aprendizado do home office são das experiências boas. Por exemplo, os colaboradores que tiveram uma boa experiência trabalhando em casa, eles podem, desde que haja a oportunidade, optarem por, se a empresa permitir, continuar trabalhando em casa, e aí sim, um sistema de home office que realmente é muito interessante para o colaborador e leva muitos resultados para a empresa. Então, essa possibilidade, ela não pode ser descartada no futuro, tá? Se você tem a possibilidade de ter um time, uma parte da equipe que ela produz muito bem dentro da empresa, você tem que prover esse acesso, você tem que tirar o melhor proveito disso, mas você não pode deixar de criar mecanismos que traga segurança para a sua gestão, que traga visibilidade, que crie métodos para que você tenha uma comunicação sadia e de produtividade dentro da empresa, mas você também tem que olhar com atenção para aquele time que produziu muito bem em home office e, se possível, pode optar por querer ainda trabalhar remotamente, tá? Uma outra coisa que ela não necessariamente está vinculada a isso, por exemplo, é a própria questão de contratação de talentos. Então, existem muitos segmentos, o meu, por exemplo, é um segmento que isso cabe muito bem, o segmento do Matheus, por exemplo, da Neurônio Adicional, é um outro segmento que tem essa possibilidade, por exemplo, e aí cabe aos departamentos de TI prover as condições para que isso aconteça, é de contratar talentos que não estão em Piracicaba, por exemplo, certo? Porque existe uma demanda alta de profissionais em cidades como Jundiaí, São Paulo, por exemplo, Sorocaba, cidades próximas, e algumas pessoas que elas têm uma carga de experiência muito grande, tá? Tem um currículo muito bom, só que elas estão inseridas em um cenário onde tem uma saturação de algumas profissões, de algumas áreas de atuação. Então, se houver a possibilidade da empresa, por exemplo, contratar um talento desse, que vai agregar muito valor na sua empresa, que vai elevar sua produtividade,
que vai trazer novas perspectivas de negócio, que vai somar experiências novas do seu time, fugindo um pouco desse contexto que a gente está acostumado, de Piracicaba, da nossa região aqui, da micro-região de Piracicaba, é muito importante que a empresa ela tenha condições de contratar essa pessoa. E esse processo, ele é um processo muito tranquilo. As empresas como startups trabalham nisso de uma forma muito tranquila. A pessoa entra, você manda para ela na casa dela já o notebook da empresa, ela já recebe lá todo o protocolo para trabalhar com aquele equipamento, ela recebe o kit dela para trabalhar em casa, ela vai ter o horário dela, uma jornada flexível de trabalho, onde ela vai entregar e vai produzir muito. Você vai alinhar com ela qual vai ser o ritmo de trabalho, qual vai ser a metodologia, e essa pessoa ela vai acrescentar muito valor para dentro da sua empresa. Só que é preciso que, novamente, não tome como base as experiências negativas que aconteceram nesse momento para restringir todas as possibilidades boas que possam acontecer no futuro, certo? Então, é importante que os aprendizados eles venham tanto para a equipe que já existe dentro da empresa, como para as novas possibilidades de mercado que você pode alcançar, entendeu? Então, essa visão para mobilidade, essa visão para trabalho remoto, essa cultura que pode acontecer dentro da sua empresa, ela precisa ser revisitada, ela precisa, em um momento oportuno, você voltar a olhar para isso com bons olhos, porque realmente é uma coisa que, num curto espaço de tempo, ela vai virar o conceito principal de maior parte das empresas, tá? Porque agora, nesse cenário que nós estamos, voltar para o escritório, poder sair, é muito melhor do que ficar confinado. Mas vai passar um tempo, depois que a pandemia, que as regras forem mais flexibilizadas, as pessoas possam sair mais, a questão da aglomeração, do volume de pessoas no mesmo espaço seja revisto, algumas coisas vão voltar a acontecer para o lado negativo. Por exemplo, lotação de ônibus, trânsito, o tempo para chegar em casa, o pouco convívio com a família, por exemplo, por conta de tempo de deslocamento, o trabalho dentro da empresa com um alto índice de interrupção, aquela sensação de baixa produtividade, de cansaço, isso no futuro ele vai começar a pesar contra as empresas. Uma coisa que agora ela é a favor, ela vai virar um peso contra. Então, vai chegar uma hora que, para conseguir reter esses talentos, é provável que a empresa seja forçada a novamente rever esse conceito, entendeu? Então, é importante ter esses aprendizados, aproveitar esse legado e revisitar isso no futuro, porque vai ser muito importante que isso esteja presente novamente no cotidiano das empresas. Bom, aí falamos, e vem um profissional de TI que não fala nada de tecnologia, né? Que é aquela linguagem alienígena que eu falo, vocês fingem que entendem, e aí eu procuro no Google ou depois mando um e-mail perguntando o que é mesmo, porque realmente é muito complicado mesmo. Então, simplificando o contexto da questão de tecnologia, que, como eu disse lá no começo, o que tinha que acontecer, já aconteceu. O que tinha que ser concedido, providenciado, já foi feito, tá? Mas, assim, em termos de tecnologia, nesse momento agora, por exemplo, pegando o contexto atual, investimentos em tecnologia foi o que eu disse. É muito importante que fique o legado e que as empresas invistam em mobilidade, mas também invistam na cultura de mobilidade, na cultura de trabalho remoto, tá? Essas coisas, elas têm que caminhar juntas, embora eu prefira que primeiro seja trabalhada a cultura, tá? Criados procedimentos, criadas métricas, criadas avaliações, trabalhadas expectativas, para depois, aí sim, começar os investimentos em tecnologia propriamente dito, tá? Até porque a tecnologia, como eu disse lá no começo também, a tecnologia de trabalho remoto, de provisionamento de acesso remoto, ela já é desmistificada faz muito tempo, tá? Ela sempre esteve no mercado. É que agora ela foi necessária. Então, as pessoas que não conheciam ou que não tinham contato com esse sistema de funcionamento, elas foram obrigadas a entender um pouco mais sobre isso, mas ela sempre esteve presente. E aí as pessoas perguntam, né, uma pergunta muito recorrente, qual que é a solução mais adequada para a minha empresa, tá? E aí eu digo para vocês, não existe uma receita fechada para empresas, tá? Mesmo empresas idênticas que trabalham do mesmo segmento, que têm o mesmo número de usuários, que têm o mesmo sistema, sempre vai haver algum processo ali que acaba diferenciando uma empresa da outra, certo?
Então, o que é preciso avaliar é qual é a solução que é melhor para um cliente, não o que é a solução mais adequada num contexto geral, tá? E eu vou explicar um pouco mais, vou tentar fazer de uma forma mais simples isso. Então, nós pegamos um cenário, por exemplo, de uma empresa que eles queriam virtualizar, colocar em nuvem um sistema que eles tinham dentro da empresa dele para um time de 15 colaboradores. Olha, a gente precisa pegar esse tema, porque eu quero colocar esse pessoal para trabalhar em casa, e eu já tive 2 pessoas contaminadas aqui dentro da empresa, e eu preciso resolver isso rápido. E o que a gente faz? Aí eu falei para ele, olha, nós analisamos o contexto, fizemos um estudo de caso, e ele chegou, é engraçado que ele chegou justamente com uma indicação de um cliente nosso, que era amigo dele, que nós virtualizamos a empresa dele usando a mesma ferramenta, ele queria uma solução igual. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, no seu caso, passando pelo estudo de caso, a gente até pode fazer isso para te atender de imediato. Então, a gente pega, joga isso na nuvem por enquanto, mas no seu caso, por exemplo, diferente do seu amigo, a gente tem que pensar de outra forma. Você tem que trocar de sistema, tá? Por mais que seja uma coisa traumática trocar de sistema, por exemplo, no caso dele, ele ia ter muito mais benefícios, porque a ferramenta dele, assim, estava datada em termos de alguns resultados. Então, era muito melhor ele migrar para uma ferramenta que já fosse em nuvem do que pegar o sistema dele e colocar na nuvem. Então, a empresa que está cuidando desse ambiente, ela tem que ter essa dedicação e essa sensibilidade de analisar caso a caso, tá? Tem algumas situações, por exemplo, a troca de sistema é uma coisa muito delicada para você falar na empresa. Já dá calafrios no diretor da empresa só pensar em trocar tudo, em migrar de plataforma, em treinar a equipe de novo. Mas muitas vezes é um mal que ele é mitigado num curto espaço de tempo e traz um resultado muito melhor do que se a gente passar por uma situação simplista. Porque muitas vezes você já tem alguns problemas, algumas limitações com aquele ambiente, no seu ambiente local, dentro da empresa, e quando você coloca isso em nuvem, você só transfere isso para o ambiente em cloud. E, na verdade, o que você tem que rever é esse ambiente como um todo, tá? Uma outra coisa que apareceu bastante para a gente, que as pessoas perguntavam muito, é como transferir o PBX, como atender a ligação de caso. A Resecom, por exemplo, foi uma desses casos que a gente teve que trabalhar. Inclusive, na Resecom foi o único problema, a única situação que a gente teve que trabalhar ali, mesmo assim foi super fácil. Então, o que eu tenho visto também? É uma coisa comum. Eu vi alguns cenários que a pessoa ficou traumatizada, já de largado, com a telefonia que não funcionava. Aí você ia na empresa da pessoa, ela comprou um PBX que venderam para ela, só que aquele PBX, ele depende da estrutura da empresa, por exemplo, para funcionar, depende da estrutura de internet da empresa. Então, caía a internet da empresa e ninguém conseguia ligar. Então, esse tipo de solução, ela tem que ser revista. Hoje, por exemplo, existem PBX que ele é 100% em nuvem. Você pega a sua linha telefônica e joga ela no data center e atende o telefone de qualquer lugar, entendeu? Só que é isso, cada caso é um caso. Se você tem uma situação na sua empresa, ela tem que ser olhada, tem que ser feita uma análise, um estudo, e sempre tem que olhar para a solução a longo prazo, tá? Nunca tome decisões a curto prazo, a não ser que elas sejam provisórias e imediatas, já com contexto de mudança no futuro, tá? Então, é possível eu pegar o sistema que eu tenho hoje dentro da minha empresa e colocar ele em nuvem? É possível, 100% possível. Assim, é só se acontecer um caso que eu não conheço ainda, por exemplo, que eu vou falar que não dá, tá? Porque na maior parte dos aplicativos é possível, tá? Na maior parte de todas que eu peguei aí nos últimos 10 anos, nunca houve uma limitação para isso, tá? É possível eu transferir a minha telefonia para a nuvem? É possível. É possível que todos os meus colaboradores acessem o meu sistema aqui dentro da minha empresa, sem eu ter que mover isso para um data center, para um ambiente fora da minha empresa? Também é possível, tá? A gente vai ter que criar uma estrutura para isso, mas tudo isso é possível, tá? E aí vale a análise de cada caso, tá? Para ver qual é a melhor situação. É por isso que eu nem vou me aventurar a falar nomes, porque é o que eu estou dizendo, uma solução que é boa para um não vai servir para outro. Então, se eu falar alguma marca, alguma tecnologia, vocês vão se agarrar a isso, quando, na verdade, é melhor que seja analisado o contexto, junto com a sua equipe de TI, façam uma análise sobre isso, porque os resultados sempre são possíveis, tá? E aí uma outra questão que também apareceu bastante, é um grande entrave aí para muitas... Isso aí está mais relacionado um pouco do custo Brasil para a tecnologia,
do que para a tecnologia mesmo, que é o preço das soluções e das variações que isso acontece. Então, teve um caso que a gente pegou recentemente de migração de ambiente de arquivos local, a pessoa queria colocar isso em nuvem para a pessoa para acessar de qualquer lugar. E ela já estava cotando uma determinada tecnologia. E aí nós fizemos uma análise lá do ambiente dela e realmente ia ficar muito caro, mas muito caro mesmo. Ia ser um custo assim, ia aumentar a despesa mensal dela com hospedagem de arquivos em quase R$ 5.000 por mês, por exemplo, num ambiente pequeno. E aí nós olhamos aquele cenário e a gente propôs uma solução idêntica, mas idêntica mesmo, igualmente segura, igualmente funcional, igualmente trabalhava e que já era uma solução que ele tinha dentro da empresa e não estava usando para jogar isso em nuvem, que era o Office 365. Então, a gente conseguiu pegar todos os arquivos dele, jogar isso na nuvem do Office 365 sem aumentar R$ 1 no custo mensal dele na transição, tá? E aí que eu bato na mesma tecla novamente, tá? Soluções, elas variam dependendo do cenário e sempre existem mais de uma possibilidade para a mesma situação. Então, desde colocar o sistema em nuvem, como migrar de sistema, existem mais de uma possibilidade para fazer isso, tá? E o preço, ele varia, tá? Só não tenho medo de fazer isso, já pensando que é caro, não tome como a resposta final que a solução é cara, que tudo que fala em nuvem é caro, que o custo do profissional é caro. Analise isso, peça uma análise a longo prazo. Tá, eu tenho um investimento inicial, mas quanto que isso traz de benefício para mim no médio e longo prazo? Quanto que isso eu consigo recuperar do meu investimento? Quanto isso aumenta a minha produtividade? Tá? Então, sempre analisem mais o cenário. Quando forem trabalhar com empresas terceirizadas de TI ou profissionais de TI, sempre peçam mais de uma solução, tá? Sempre peçam uma certa criatividade da empresa para tentar entregar uma solução. Sempre fiquem muito atentos à questão de segurança, tá? Trabalho remoto, ele tem que estar casado com segurança. Então, você tem que ter o controle dos acessos, da onde a pessoa está acessando, o que ela está acessando, tá? Essa é uma conformidade da empresa, seus dados não podem ser expostos na internet, por exemplo. São coisas que devem estar desacopladas, falta de segurança e mobilidade. Então, tem que caminhar muito junto e sempre tem que ter uma preocupação com segurança, tá? Eu costumo dizer que o departamento de TI, que ele é eficiente, quando alguém vem pedir alguma coisa para ele sempre faz algum questionamento que dá a impressão de pessimismo. Na verdade, não é. É sempre um pensamento de preocupação com a segurança ou com algum aspecto que a pessoa que está pedindo a solução não tá considerando, tá? Pessoal, é isso. Caí ali 10 horas como um relógio, tá na minha programação aqui. Agora nós vamos abrir aí para dúvidas. Quem tiver dúvidas pode desmutar o telefone aí, fiquem à vontade que estou aqui para responder. O pessoal interagiu bastante aqui no chat, Juliano. Enquanto você foi falando, as ideias foram surgindo, os comentários aqui também. Você pegou alguma questão aí que você quer me passar, Renan? Gente, eu posso dividir com vocês uma experiência que nós fizemos, não sei se é só para dúvidas, não sei como que, de repente, é uma ideia aí nos times, né, de vocês. Ah? Manda aí, Sérgio. Olha, na verdade, assim, no meio da apresentação, o Juliano falou a questão do que nós estamos passando aí psicologicamente falando, né, das equipes, né? O que acontece? Eu não sei. Nós aqui, nós fizemos a seguinte experiência. A gente fez uma pesquisa e um diagnóstico no meio do caminho, com diversas perguntas, direcionando para a gente sentir como a equipe estava, as equipes, né? Na verdade, hoje nós estamos com mais 90 pessoas, todos trabalhando em casa, tá? Só não está remoto o pessoalzinho que trabalha lá na parte de limpeza mesmo, de faxina, né? Então, o pessoal que trabalha administrativamente falando, está todo mundo em casa.
Então, começa na euforia, né? E aí o tempo vai, né? Então, nós fizemos esse diagnóstico e você direciona, se vocês quiserem, posso até depois dividir com vocês como a forma como nós fizemos para vocês adaptar, cada empresa é uma empresa, né? Mas você consegue ter um mapa de quem está bem, quem está mais, né? Mais murchinho ali e talvez, conforme for abrindo parcialmente, né, o escritório, as empresas, você colocar esses em primeiro lugar no retorno, né? Porque quem está bem, de repente, não tem necessidade nenhuma de voltar. Fica em casa. Eu, por exemplo, estou amando. Por mim, eu não voltava mais, entendeu? É muito de cada um isso daí, né? Mas eu acho que uma das formas é isso daí. Outra dica que não é não é um negócio muito pesado, muito caro, o investimento. Nós estamos investindo num programa de saúde emocional. Tem uma plataforma muito legal, chama Zen Club. Não é um investimento, você fala assim, puxa, caríssimo, sabe? Negócio, não dá para investir, é legal também, dá para vocês analisar, e de repente você, né? Melhora a equipe aí e tal. Essa questão que o Juliano falou aí dos EPIs, né, dos equipamentos, o que nós fizemos? Nós verificamos aí as principais dificuldades dos funcionários e mandamos para casa dos caras. E fizemos todo um procedimento de uso, de ergonomia, né? E mandamos. Então, quer dizer, eu acho que essas ações nessa tocada aí, porque como o Juliano falou, a questão da tecnologia, bem ou mal, a essa altura todo mundo já está se virando, né? Mas tem essas nuances aí que a gente tem que ficar esperto, porque a essa altura do campeonato, 5 meses depois, as pessoas estão dando pirueta em casa já, alguns, né? Outros não, mas você tem que ter um termômetro aí para, né? Sérgio, Juca, tenho uma dúvida para vocês, então, já que você está conversando aí com a gente. O colaborador que vai fazer esse trabalho remoto, a internet da casa dele, tem a sua sugestão aí, Juliano, que você tem mais cases, e Sérgio, como é que você fez aí, aproveitar que você está envolvidão aí com a gente estava até conversando bastante aqui no chat, e de mais pessoas aí presentes, se alguém quiser falar também, como é que funciona essa questão? Porque a gente tem acompanhado muito as empresas e a gente vê que cada empresa está fazendo de um jeito. Tem empresa que tem dado um auxílio para o funcionário ter um plus aí na internet em casa, tem empresa que fala, não, o cara já tem internet, é a responsabilidade dele, já tem o salário dele, enfim. Do mesmo jeito que tem empresa que manda até mesa, computador e cadeira, e tem empresa que não manda nada, enfim, a gente sabe. Mas, Juca, você que está à frente disso, e Sérgio, você que tem uma quantidade grande aí de colaboradores em casa, o que vocês dizem a respeito, por exemplo, da internet para o colaborador na casa dele? Tem que se envolver, é responsabilidade deles, enfim, e demais, todos presentes aí, fiquem à vontade para expressar a opinião. Juliano, você quer falar primeiro aí? Deixa eu já responder a pergunta, excelente pergunta do Serginho. Bom, assim, nesse momento atual, foi aquilo que eu falei, a tecnologia ela já está desmistificada, tá? Então já não tem mais o que inventar, o que tinha que ser feito, eventualmente já foi feito. As empresas agora estão tentando, os cases de tecnologia que estão chegando para a gente, para tentar melhorar o ambiente que eles tiveram no trabalho remoto e tentar profissionalizar de vez o que eles não conseguiram lá no começo. Então, eu achei um movimento muito interessante que tem acontecido agora, de muitas empresas procurando a gente, falando, olha, a gente falou com você, mas a gente não quis te ouvir por questão de custo, de investimento, porque a gente achou que ia dar conta para fazer isso, mas agora a gente quer sentar para conversar de novo e rever esse ambiente, a gente quer levar aquela proposta adiante. Então, esse é um movimento que, por exemplo, ele lotou a nossa lista de projetos para esse ano, por exemplo, só para você ter uma ideia. Isso no campo da tecnologia. Agora, no campo da consultoria, por exemplo, o trabalho essa ideia do remote first, que é o que você está falando, Serginho, ela é uma das coisas que a gente mais tem trabalhado com as equipes. Hoje a gente está fazendo trabalho só de cultura de trabalho remoto, de profissionalização do trabalho remoto com diretores e colaboradores de empresa.
Então, essa visão sua, ela é perfeita. Porque qual que é o conceito do trabalho remoto? Essa questão do remote first é assim, ó, a pessoa ela tem que ter a possibilidade. Se hoje ela quer vir trabalhar dentro da empresa, perfeito. Se ela quer trabalhar num café, ok. Se ela quer trabalhar de casa, perfeito também. Desde que ela produza, atinja as metas dela, para a empresa não faz a menor diferença. E quem tem que prover a segurança, né, é o departamento de TI. A empresa, ela contrata isso. E aí, vão haver colaboradores que vão querer ir para o hub de trabalho, para a empresa, todo dia. E isso é perfeito também, porque essas empresas mantêm aquele ambiente funcionando e dão vida para o nosso ambiente de trabalho. E foi o que eu falei lá no começo. Tanto vão haver, no final dessa pandemia, pessoas que vão preferir ficar em casa, como pessoas que imediatamente vão querer voltar para a empresa, tá? E ainda assim, vão ter pessoas que vão querer voltar para a empresa, mas depois de um tempo, eu tenho certeza, vai ser uma porcentagem pequena, tá? Mas que depois de um tempo na empresa, vão fazer algumas lembranças e vão lembrar, pô, agora minha casa está vazia, agora eu posso trabalhar do café, eu vou tentar, e vai tentar fazer um experimento novamente, tá? Então, esse investimento em dinâmica, em psicólogo, essa é uma realidade que eu tenho visto nas empresas, como vocês têm feito, como eu nunca tinha visto antes, tá? É uma preocupação com o psíquico do colaborador, na forma como isso tem impactado no ambiente de trabalho, que é uma coisa que até então eu nunca tinha visto, especialmente em empresas pequenas, tá? As empresas pequenas e médias têm investido muito nisso, tá? Eu tenho, nessa empresa de engenharia, por exemplo, que eu contei para vocês, além do nosso trabalho, elas também contrataram uma psicóloga, porque é uma empresa formada majoritariamente por mulheres e todo mundo com o pai trabalhando em casa e elas lá com o filho em casa. Então, você imagina, a pessoa ela já está privada de sair, fica com o filho em casa, está pressionada pelo trabalho, o psicológico da pessoa fica realmente abalado com isso, né? E a empresa ter a sensibilidade de se preocupar com isso, sabe? É muito importante. Agora, só respondendo a pergunta do Matheus, da questão da internet, já libero para o Renan fazer a consideração dele aqui. Matheus, tem tido todas as formas, tá? A maior parte das empresas que nós trabalhamos tem feito upgrade na internet dos colaboradores ou feito pedidos de internet melhores onde há disponibilidade. Por exemplo, teve alguns lugares que não tinham disponibilidade de internet de boa velocidade e nós mandamos lá para casa deles um kit box de uma operadora 4G, por exemplo, que já era muito mais rápido do que ele tinha disponível lá. Então, teve técnico nosso que foi no lugar homologar mais de uma operadora para conseguir mandar. As empresas, assim, num contexto geral, todas elas investiram em alguma forma de ergonometria, tá? Seja investiu em mouse sem fio, em monitor secundário, em fone de ouvido. Fone de ouvido foi um clássico, acho que foi o item mais comprado para esses times aí. Fone de ouvido com isolamento de ruído, por exemplo. E assim, dentro da possibilidade de cada uma das empresas, todo mundo fez algum tipo de investimento. O da internet, ele foi o segundo, acho que depois dos itens de ergonometria. Então, o que a gente tem feito é o seguinte, quando é um colaborador novo, ou algumas empresas, vai depender da conformidade de cada uma delas. É feito um termo, tá? Onde a empresa fala que está fazendo o upgrade da internet dela, uma contratação, tá? Esse dinheiro é repassado com uma ajuda de custo, porque a internet geralmente é solicitada no nome do colaborador, e nesse termo já está escrito, né, que aí fica uma atividade para o departamento de TI, que caso aquele colaborador ele deixe a empresa ou seja desligado da empresa, o departamento de TI vai ou cancelar o plano que foi contratado, ou vai fazer o downgrade para a velocidade anterior da contratação, tá? Tudo isso fica registrado, tá? Depois de ser juntado na documentação do colaborador. E é assim que a gente tem feito. Mas todas as empresas, todas têm... Eu, por exemplo, eu investi, tá? Eu contratei link de internet para as meninas a poderem trabalhar de casa. Entendi. Legal. Valeu. Acho que é bem nessa linha mesmo que o Juliano falou aí. Teve de tudo, viu, Juliano? Aqui também. Até a gente ter que pôr aí o 4G Box mesmo, não tem jeito. Uma coisa que é interessante notar em relação a esse legado, que partindo daquela sua fala lá sobre a percepção
das tarefas estarem sendo cumpridas com a visualização, né? Esse estado, né, de você poder ver e ter a certeza que aquilo está sendo feito. É interessante notar também nesse processo que, para a gente ter sucesso, né, pessoalmente falando, a gente não vai nunca necessitar somente de um item, né? O sucesso, eu acredito que ele se compõe em relação a uma somatória de fatores e esse contexto agrupado, seja numa pessoa ou numa empresa, ele faz a diferença. Então, assim, eu acho que a pandemia, se a gente olhar para o copo meio cheio dela, acaba sendo uma espécie de gatilho para a gente poder parar e pensar em coisas que a gente não estava pensando antes. Obviamente, por exemplo, essa bola que o Serginho levantou sobre a qualidade da saúde mental das pessoas que estão em casa, porque, obviamente, a pandemia ela trouxe um nível de ansiedade muito grande, né? Ela tem aí, além da pessoa ter que, dentro do novo ambiente que é novo, né? Assim, no sentido de, agora eu estou com meu filho na minha casa, com meu pai, talvez, que está ali fazendo tal tratamento, não sei o quê, ela tem ainda, poxa, eu tenho que dar conta da empresa, porque se eu não der também, eu vou ser mandado embora. Então, a gente, olhando para esse cenário, né, aí somando isso à tecnologia, a gente sai de uma percepção de, por exemplo, numérica, né, da questão do Estado. Olha, eu faço isso e eu tenho que fazer bem isso. Eu compro, vendo e tem que ter lucro. Perfeito? Acho que esse é o princípio de tudo. Porém, a junção o fator sucesso, ele vai ser a somatória de êxitos, por exemplo, com a tecnologia, com a segurança, com o aspecto mental, enfim, com a forma de você se comunicar com o seu cliente, né? Então, a gente vai somando isso e dando uma atualizada realmente no contexto que a empresa está, né? Assim, por exemplo, hoje aqui, esse encontro virtual, a gente poderia fazer isso presencial, né? Mas talvez o chamado para a tecnologia ele não seria tão enfático como foi nesse momento. Então a gente tem essas questões aí que vão sendo pontuadas para a gente sair da pandemia, né, com algo realmente mais fortalecido, novo, né? E a gente mais perto aí do que seria o ideal, né? Na falta de perspectiva, Renan, desse momento, né? Se o empresário ele se sentir um pouco perdido no que fazer, a solução ele até que é simples, né? Resolva um problema de cada vez, tá? Vamos começar a analisar o ambiente como um todo, mas não acho que está tudo perdido, por exemplo, que é melhor deixar para lá do que tentar levar isso adiante. Então, estabeleça uma jornada, por exemplo, uma jornada que ela pode ser de 1 ano, 2 anos, dentro da possibilidade da empresa, para conseguir, ao final dessa jornada, ter essa somatória de fatores que levam à produtividade da empresa em qualquer lugar. Tá? É o que eu venho dizendo. A empresa ela pode ter nenhuma expectativa de colocar seu time para trabalhar remoto. Existem algumas empresas que elas falam para mim claramente que elas não querem o time dela trabalhando fora e assim que for determinado, eles querem voltar para dentro da empresa. É uma cultura, eu não posso opinar no ambiente que eu não domino. A única coisa que eu posso fazer, estando lá como gestor de TI, é tentar plantar essa semente, é o que a gente faz. Invista em soluções de mobilidade, vamos criar uma jornada, vamos pensar no se acontecer novamente, se formos forçados a trabalhar de novo, a sua empresa tem que voltar a produzir. E esse é o gatilho que eu tenho para usar com esses empresários. Eu falo, olha, não é comigo que você tem que investir, você tem que investir na sua empresa. Tá? Vamos pensar não no investimento que você vai fazer, vamos pensar no ônus que você vai ter se você não puder investir nisso ou se sua empresa não puder produzir mais. Que, infelizmente, ela foi a realidade de muitas empresas. Tá? Uma outra coisa só que aconteceu, nós tivemos experiências muito positivas, né? Eu tive experiências maravilhosas nesse período, por pior que seja, assim, experiências boas com as pessoas, como houve uma mudança de contexto nesse cenário. Mas, obviamente, também teve impressões ruins, tá? Nós tivemos um cliente, que era num projeto, nós fizemos e entregamos, que ele tinha uma tratativa assim com o time dele, ó, se você não voltar para dentro do escritório, se você não tiver logado 8 horas da manhã, se você não chegar na sua casa e não ligar o webcam para mim ver você trabalhando, eu vou me mandar embora, você vai tomar advertência. Então, quando eu estava lá nessa empresa, de certa forma fazia mal até para nós, quando a gente estava atuando lá dentro.
porque era um ambiente tão carregado, é um ambiente de tanta pressão, e a gente viu que aquilo não estava acrescentando nada no ambiente, pelo contrário, ele estava subtraindo da performance do time dela. Só que assim, no final das contas, o que acabou acontecendo nesse contexto específico, né? A produtividade caiu tanto, mas caiu tanto que em determinado momento ela teve que ouvir o que a gente estava falando para ela, tá? Não melhorou no final, a gente entregou o projeto e saiu, não melhorou, mas assim, melhor que estava no começo, acabou ficando, tá? Eu conversei depois de um tempo com uma das meninas que trabalhava lá, ela falou que realmente mudou bastante de lá para cá, tá? Mas para você ver como que a visão, às vezes, ela é distorcida daquele ambiente, né? A pessoa, ela acha que ela tem que ter um controle em cima daquilo lá, que na verdade está mais prejudicando do que ajudando. Com certeza. Pessoal, estamos entrando na reta final do evento online. Gostaria de colocar em um último momento, se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, fazer mais algum comentário. Nós estamos aí com licença, Renan, eu não tenho dúvida, não é pergunta. Primeiro, agradecer a oportunidade aí. Obrigado, Juliano. Muito interessante sua exposição. Bom a gente sempre aprender, né? Em primeiro lugar, essa questão do home office, apesar de não ser novidade, para muita gente é. E toda mudança dói, não adianta, seja lá o que for, seja em época de pandemia ou não. Mudou, doeu. A gente está acostumado a fazer de um jeito, tem que fazer. Uma coisa é fazer, outra coisa é ter que fazer. Isso é muito diferente, não é? E tem essa questão de ser obrigado a ficar em casa, né? Ao longo do tempo, quantas vezes a gente não falou, não vejo a hora de chegar em casa. Atualmente, todo mundo fala, não vejo a hora de sair de casa. Não é verdade? Eu fico feliz por ser de grupo de risco, não é? Mas eu fico feliz 3 vezes por semana que eu saio à rua colocar o lixo. Então, sair um pouquinho, né? Mas, olha, muito legal, gostei demais. E eu tenho o privilégio de meu tipo de trabalho, que é na agência das bacias PCJ, ser perfeitamente possível realizar em casa. Graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa e que eu tenho certeza de que o que cabe à minha coordenação, a produtividade não caiu e tanto eu quanto a equipe se mantém dentro do horário de expediente para que se crie a rotina, né? Eu fico na frente do meu notebook durante o horário todo do meu expediente, como se eu estivesse na agência. Evidente que se precisar estender um pouco, tal, a gente está à disposição. Mas a gente acaba caindo em tentação de entrar num sábado, num domingo, numa noite, e eu sempre tive hábito de chegar antes, às vezes até 1 hora antes do início do expediente, né? Que é coisa que eu mantenho, coisa da idade e do hábito, não é? Mas muito bom, muito obrigado pela oportunidade de participar, obrigado a Resecom, e é isso, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado aí pelas palavras. Bom, pessoal, aqueles que estão nos ouvindo, estamos encerrando aí o nosso evento. Agradeço imensamente pela participação. Estamos aqui para vocês, literalmente, isso é uma verdade. E espero que tenha sido muito proveitoso esse momento. Juliano, muito obrigado por tudo, né? Na verdade, mas também por essa hoje. Estamos à disposição de todos. Acredito que Juliano também, né? Qualquer dúvida, qualquer necessidade. Foi um prazer poder tê-los conosco aí nesse momento. E a qualquer necessidade, estamos à disposição. Ok? Prazer foi meu, pessoal. Desculpa, Ana. Esquece de finalizar. Não, tranquilo aí. Prazer foi meu. Obrigado novamente pela oportunidade da Resecom. Sempre uma parceria aí, uma aliança muito forte com vocês. Obrigado por todas as oportunidades que a gente já teve aí com vocês. A tecnologia que a gente tem aí, o sucesso, ele é resultado da visão de vocês aí de abraçar essa jornada com a gente, tá?
Eu vou voltar a repetir a mesma fala. A tecnologia ela já é desmistificada, não é segredo para a gente. O que faz a diferença no final é a visão do empresário e conseguir colocar aquilo para funcionar, é a visão de futuro de vocês. Eu mesmo estendo aí ao Matheus, que eu já conheço bem, ao Serginho, o Serginho é o meu primeiro case de visão que sempre houve, né? Desde que eu conheço ele lá na empresa, ele é fantástico. A cultura da empresa de vocês é uma coisa diferenciada mesmo por conta desse elo. Obrigado, Juliano. E eu também gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite. Foi muito bom, viu, o encontro. Bom, Gostei muito. que bom. Então é isso, Valeu, pessoal. Uma Bom ótima dia, bom trabalho a terça-feira. todos. Ótimo resto de Obrigado, semana. Eduardo. Obrigado Até pela a presença, próxima. Eduardo. Vocês também. Obrigado, pessoal. Tchau, Abração. tchau. Valeu. Obrigado Tchau, tchau. por tudo. Valeu.